Amém? Dando prosseguimento ao estudo que tem sido dado nas terças-feiras, né? A gente está estudando sobre missões. Então, por incrível que pareça, missões não é algo só do Novo Testamento. Então, a gente vai estudar missões no Antigo Testamento e também eu vou acompanhando aqui o tempo. Conforme for aqui, eu vou ver aqui se dá para a gente aplicar também no Novo Testamento. Mas aí é que a gente vai entender missões de uma forma mais bíblica e aplicada de forma mais biblicamente, entendendo o que a Bíblia fala para nós sobre missões. Amém? Então, eu vou citar alguns textos aqui, e aí, conforme fosse os irmãos puderem anotar ou puder estar, a gente vai entender missões no momento da criação, vamos entender missões no momento do dilúvio, no momento da Torre de Babel, que foi um momento muito importante para missões. Nós vamos entender missões na história de Israel, isso em Abraão, Moisés, nos profetas. Nós vamos entender o sentido de missões quando na missiologia se fala do fracasso de Israel, que é quando Israel simplesmente entendeu de forma totalmente equivocada o que Deus queria de missões. Então a gente vai entender esses dois conceitozinhos e depois pular para o Novo Testamento. Amém? Então vamos entender aqui missões na criação. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses 1. A gente vai ler do 16 ao 17, amém? Colossenses 1, focar no 16. Missões na criação. Então aqui a gente entende que Deus criou o mundo e Ele é Senhor absoluto do universo. E de forma muito clara, Ele tem a sua preocupação com todas as nações e não apenas com Israel. Foca nisso aqui, irmão. Não apenas com Israel, mas de uma forma mundial. E Deus quer que toda a criação existe para glorificar o nome dele. E aqui no texto, Paulo vai falar o seguinte, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, até no momento aqui da criação, Deus criou tudo para o quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Isso não só um povo específico, mas todas as nações. Então, a gente também tem, quando Deus cria o homem também, ali no momento da criação, a sua missão inicial era o quê? Do homem, era representar Deus e governar a terra. E o que aconteceu com essa missão? Foi fracassada, infelizmente. E isso por causa da queda. E quando a queda entrou quando o pecado entrou na humanidade através de Adão, nós nos tornamos carnais. A gente chama isso de pecado original. E isso é o pontapé inicial que nós temos para missões também. Então nós praticamos missões porque o homem também caiu. E nós temos a promessa na semente da mulher que a gente derrotaria essa semente. Amém, irmãos? Então é um dos motivos, principalmente a gente vê muito especificamente aqui no Antigo Testamento, sobre missões. Interessante também que a gente tem missões no dilúvio. Por incrível que pareça, naquele momento a gente tinha missão. Por quê? Porque a terra, irmãos, a maldade estava se multiplicando. A gente tinha corrupção, a gente tinha violência extrema. E se você acha hoje em dia muito terrível, naquela época era pior ainda. E Deus, ele foi muito paciente com aquele povo. Mas toda a paciência de Deus teve uma hora que transbordou. E Deus aplicou ele responsabilizou aquelas pessoas. E o que Deus fez? Levantou um homem chamado Noé. E a gente tem aqui em 2 Pedro 2,5, falando o seguinte, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. A gente vê aqui de forma muito clara Noé sendo um papel ali e praticando missões no Antigo Testamento. A gente avançando um pouco mais, a gente vai ver missões na Torre de Babel, a gente vai ver a humanidade ela se enchendo de orgulho e tentando construir algo para superar até mesmo a Deus. Mas Deus ele divide a humanidade e ele mostra que a liberdade humana tem limites diante de Deus. E ali a gente tem uma diversidade de culturas e línguas.
E aqui a gente tem como Deus ele se importa com várias culturas e várias línguas, dando um pontapé aqui na Torre de Babel. E avançando um pouco mais, a gente vai ver missões na história de Israel. A gente vai ver aqui principalmente que aqui o foco não é apenas interno. Muitas pessoas elas têm uma visão entendendo que pensam que Deus aqui, o foco dele é simplesmente só Israel. E até o povo de Israel aqui, os judeus, eles acreditavam nisso também. Mas isso aqui vai além. Se a gente for analisar a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver, na verdade, Deus tendo um plano diferente. A gente vê em Josué 4:23 falando o seguinte, ó, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. A gente vê o chamado de Abraão. Deus chama Abraão para ser o quê? Bênção para todas as famílias da terra. A Bíblia não fala que Abraão vai ser bênção só para Israel. Abraão vai ser bênção para todas as famílias da terra. E a gente vai ver os seus descendentes. Isaac, Gênesis 26, 2-4. No 4 especificamente, na parte B falando assim, ó, para Isaac, sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Em Gênesis 26, 4, Gênesis 28, do 3 ao 14, Jacó, a gente vai ver Deus falando, ó, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. A gente avançando para José, em Gênesis 49, 22, a gente vai ver, ó, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Então a gente vê de forma muito clara aqui nos patriarcas aqui, como o plano de Deus era um plano mundial. Não era um plano só local. A gente vê na chamada de Moisés, quando Deus liberta especificamente o povo de Israel, mas para usar eles como exemplo para todas as nações. Que Deus era o Deus verdadeiro. E avançando mais, a gente vai ver nos profetas. A gente vai ver Deus enviando profetas, a gente vai ver em Jeremias 7:25, 2 Crônicas 36:15. E a missão profética incluía denunciar o pecado de Israel e apontar para o propósito de Deus para o mundo. Então Israel era um povo usado, mas usado para manifestar a glória de Deus através de todas as outras nações. Eles eram os representantes, mas para que a glória de Deus fosse manifestada na vida deles. E a gente chama aqui de fracasso de Israel. Nós temos dois termozinhos aqui na missiologia que se significa isso. Missão centrípeta. O povo de Israel entendia isso. É uma missão do vinde. O povo de Israel atraía as pessoas para o centro e era um modelo mais ou menos assim. O templo ele ficava no lugar e era meio que o lugar de encontro deles ali. E as pessoas, as nações, elas para conhecer a Deus, elas tinham que ir para onde? Para o templo. Então, era uma ida para o centro. Então, durante muito tempo, o povo de Israel tinha esse entendimento de missão. Que se esse povo quer conhecer a Deus, se os gentios, que eles venham para o centro. Não que a gente vá para fora. Só que aí, através de Cristo, a gente tem de forma muito clara a missão centrífuga, que é o quê? O id, que é mover-se do centro para todas as direções. E isso foi inaugurado por quem, gente? Por Jesus. Então, Jesus foi o exemplo verdadeiro. E o povo de Deus é enviado ao mundo. Isso é de forma muito clara na Bíblia. A missão, tem igrejas que simplesmente ela fica num local e ela não sai para fora, né? Ela não expande, ela não investe em missões. Aqui, de forma muito clara, a gente vê a Bíblia no Antigo Testamento mostrando isso. Então, Zacarias 9:10 vai falar o seguinte, ó, ele destruiu os carros de guerra de Efraim e os carros de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro, e ao Eufrates até os confins da terra. Então, de forma assim, geral, para a gente concluir aqui, resumir aqui do Novo Testamento, é que desde a criação até os profetas, Deus revela que ele sempre quis alcançar todas as nações, que ele escolhe pessoas como Abraão, Noé, Moisés, com um propósito missionário específico. Então nós temos isso também aqui de forma muito clara no Antigo Testamento, que Israel falha quando foca apenas em si mesmo. Isso é um aprendizado para nós. Quando o nosso cristianismo só olha para nós e não olha para o próximo, então isso é algo contra a missão, a gente está fazendo o que os povos judeus faziam antigamente. E o plano de Deus sempre foi centrífugo.
levar seu nome, o seu domínio a todos os povos. Então a missão não é um projeto só do Novo Testamento. É um plano eterno de Deus expressado de Gênesis a Apocalipse. Mas lógico, eu estou vendo que vai ter um tempinho aqui, a gente vai tratar também no Novo Testamento. Porque não é só do Antigo Testamento que a Bíblia vai falar de missões. Então no Novo Testamento a gente vai entender os textos, né? Na verdade, o texto, o livro aqui da convenção, ela vai trazer vários textos aqui para embasar. Só que eu peguei só um, porque senão a gente não consegue entender muito bem o que o texto tem para nos dizer, né? Então ela vai trazer texto que enfatiza a necessidade da gente evangelizar, texto que enfatiza a nossa amplitude no testemunho cristão, né? De como esse testemunho é amplo para a gente se expandir mesmo. O texto ele vai enfatizar o caráter da evangelização. Traz textos também que eles vão falar sobre a nossa capacitação nessa evangelização no trabalho e textos que vai mostrar evangelismo na prática. Então vamos lá? 3 textos que vão trazer a necessidade de evangelizar. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 9, 36, 38. Amém? Eu vou ler aqui. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor que da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, o primeiro tópico aqui a gente entende a necessidade da gente evangelizar. Então, esse texto aqui ele mostra como a missão é urgente. Aqui esse texto ele traz para nós um sentimento de urgência acerca de missões. Então, a gente vê primeiramente aqui Deus vendo a dor das pessoas. Quando vai falar, teve compaixão delas. Jesus entendia a necessidade dessas pessoas, como essas pessoas precisariam ter o evangelho. Segunda parte, ele vai falar assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A gente vê aqui que há muito trabalho missionário. Há muito trabalho, mas poucas pessoas estão dispostas a cumprir. Se a gente for analisar o texto lá para o final, vai falar o seguinte, peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Outra coisa que a gente entende aqui nesse texto é que Deus, e todo o processo missionário, Deus nos ensina através de Jesus aqui que a missão começa com oração por obreiros. Então, aqui nós temos, de uma forma muito importante, a oração como peça fundamental para o início das missões. Avançando um pouco mais, a gente vai ver textos que enfatizam a amplitude do testemunho do cristão, que é o quê? Que é um cristianismo universal, sem fronteiras. Marcos 16:15. Eu vou ler aqui e depois explico para os irmãos. O texto diz o seguinte, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Aqui no texto, como eu falei aqui de forma universal, né, para mostrar que o cristianismo aqui não tem fronteira, que cada ser humano é alvo da missão de Deus. Então não é, como eu falei, um só povo, uma só localidade, mas aqui a gente tem um aspecto universal da evangelização e do alcance de Deus. A igreja ela não prega somente para alguns, mas a igreja prega para o quê? Para todos. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então Deus não vai fazer acepção porque um é mais rico, porque o outro é corintiano, o outro é flamenguista, não. Deus ele não se importa com isso, porque o evangelho ele é sem fronteiras, universal, não leva bandeiras de nação. Amém? A gente vai ver no Novo Testamento também um texto que enfatiza o caráter de evangelização. Aqui a gente vê a missão e como ela é na prática. Mateus 28:19 diz o seguinte, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então aqui a gente vê missões na prática. Jesus ensinando aqui, na prática, o que é missões. E aqui ele ensina que evangelização, sem ensino, não forma discípulos. Então Jesus deixa muito claro aqui que missões não é a gente espalhar boas palavras ou espalhar qualquer tipo de filosofia, não. Missões é para espalhar o evangelho de Deus. Então, se não tem discipulado,
Se não tem ensino da palavra, não é missões. É qualquer coisa, mas não é missões. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, muitos coaches aí da internet, falando, estou expandindo o reino de Deus, mas as pessoas, eles não estão pregando o evangelho de Cristo. E isso é contra a palavra de Deus. Missões é ensino da palavra de Deus. Missões exige acompanhamento e ensino bíblico. Sem isso aqui, não existe missões. Vamos avançar? Nós temos textos do Novo Testamento que enfatiza também a capacitação do trabalho. Mateus 28:20 vai dizer assim, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui a gente tem de forma muito clara como a missão não é feita pela força do nosso braço. Como Deus não nos abandona quando Ele nos chama para fazer missões. E quando eu falo missões aqui, não é só lá na África não, irmãos. Missões começando pela nossa igreja. Quando a gente vai para o nosso trabalho, quando a gente tem a irmã, a vizinha lá, Deus nos capacita, irmãos. Deus não nos chamou para a gente ser missionário onde a gente está colocado de forma à toa, ou só chamou e te jogou no meio do fogo cruzado, não. Deus está conosco. Jesus não nos envia sozinho, mas Ele nos acompanha. E a presença de Cristo é a nossa maior segurança. Atos 1:8 vai falar, receberam poder. Então isso não vem de nós. Não parte da minha capacidade de explicar ou fazer exemplos, não. Parte do poder do Espírito Santo de Deus. Na outra terça, a pastora explicou, lá tem uns pressupostos de evangelização, e um deles é sobre o poder do Espírito Santo. Então o pregador, ele erra muitas vezes em achar que as pessoas vão ser tocadas pela sua eloquência, ou pelos exemplos que ele vai dar, ou pela aquela musiquinha de fundo que vai ter depois da pregação. Mas não é isso que causa transformação na vida das pessoas. O que causa transformação na vida das pessoas é o quê, gente? É o poder do Evangelho sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós pregadores somos só vamos dizer, uma ferramenta. Mas quem efetiva o poder transformador em nossas vidas é o quê? É o Espírito Santo. Então a gente não está sozinho. Nós temos textos que mostram o trabalho missionário sendo realizado. E aqui eu já vou perto de finalizar aqui. Aqui a gente tem missões, principalmente em Atos. Missões na prática, missões sendo feitas. Então, Atos 8:4 vai falar, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então a gente vem Deus transformando a perseguição em um avanço missionário. Gente, todas as vezes na história, quando uma filosofia, uma corrente era perseguida, ela se acabava. Não tinha corrente que se parava em pé diante de perseguições. Nós temos hoje um movimento chamado movimento estoico, que está crescendo somente agora. Antigamente, isso foi muitas pessoas que seguiam esse movimento, elas ficaram no ostracismo. Só que, por incrível que pareça, por isso que a gente vê o poder do Evangelho, o Espírito Santo de Deus muito vivo, que quanto mais as pessoas perseguiam o cristianismo, mais o cristianismo crescia. Mais a gente via as missões de forma mais prática. E a gente vê isso na vida de um jovem aqui em Atos também, Atos 8:5, vai falar a história de Filipe. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Então nós temos aqui que missões eles envolvem atravessar barreiras culturais e Deus usa pessoas comuns em lugares improváveis. E isso na vida de Filipe a gente vê de forma muito grande. A gente vê, e o texto mostra milagres, Deus usando Filipe com milagres, libertação e curas, com grande alegria. E o que mais conforta o nosso coração é que Filipe era uma pessoa comum. Aqui não é um apóstolo. Aqui era um crente comum sofrendo perseguição. E Deus usando ele. Então isso nos mostra que Filipe vive o evangelho na prática. Ele fala de Cristo, ele serve com poder e traz transformação real àquelas pessoas da cidade. Então, quando a gente analisa que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê a evangelização e a importância de missões de forma muito clara na Bíblia. Lógico que a missiologia, que é a matéria da teologia sistemática que a gente estuda sobre missões, às vezes dentro do seminário você estuda um ano essa matéria e a gente não vai conseguir
esmerilhar ela aqui, mas aqui, irmãos, é para vocês entenderem de forma muito resumida aqui. Primeiramente, missões não começou só no Novo Testamento. Então nós temos missões de forma muito clara no Antigo Testamento. E de forma muito importante que as missões eram de forma de caráter universal, mundial. Então não é especificamente só um povo. Então é todo mundo sendo impactado por esse poder de Deus. Nós vemos isso sendo avançado no Novo Testamento. E a gente tem vários textos que vão embasar isso. E de forma muito prática a gente vê Cristo ensinando isso para os discípulos. E Cristo é o nosso maior exemplo, não é não? Então, se Cristo nos ensinou, e se a Bíblia deixa muito clara, missões é um papel importante e fundamental, amém? Então, eu queria orar com vocês para que Deus queimasse o nosso coração e que Deus também levantasse uma geração de missionários aqui na nossa igreja, especialmente de jovens, amém? Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra. Nós te agradecemos pelo entendimento do Espírito, através do Espírito Santo, da importância de fazer missões, Pai querido. Que o Senhor possa crescer em nossos corações, Pai querido, essa vontade. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai querido, e nos convencer cada dia mais. Pai querido, nos ensine para que a gente, no dia a dia, possa ter oportunidades, Pai querido, para pregar e confortar os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Para dar uma palavra para as pessoas que estão junto conosco. Que as pessoas possam conviver conosco, Pai, e que o Senhor possa nos capacitar através do seu Espírito Santo para que a gente fale, Pai, e que o Senhor toque essas pessoas. Ô Pai amado, abençoe os nossos missionários que estão lá fora, Pai querido. Cuida de cada um deles, Pai querido. Nós te colocamos, Pai, também a nossa convenção também que cuida de vários missionários. Pai amado, cresce em nossos corações, Pai querido, o desejo, Pai, de te servir, Pai, cada dia mais. Pai, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.